Caras alunas, caros alunos do curso de Gestão Ambiental, eu sou o professor Rafael Neves. Vocês vão trabalhar esse semestre comigo na disciplina de Matrizes Energéticas. É uma disciplina de extrema importância dentro do curso de Gestão Ambiental, uma vez que grande parte do impacto do ser humano sobre a natureza está relacionada à busca do ser humano em relação a novas fontes de energia e cada vez mais intensa a retirada dessas fontes de energia da natureza para que seja possível a gente conseguir manter, né, o nosso padrão de vida moderno, né, do século XXI, envolvidos aí nesse contexto do nosso capitalismo extremamente consumista. Então, de fato, entender a diferença entre as matrizes energéticas distintas no Brasil e no mundo, e o impacto de cada uma delas, como o ser humano consegue retirar a energia do planeta para o seu bem-estar de diversas formas, entender quais são as formas que impactam menos ou impactam mais. Tudo isso vai ser o objeto de estudo dessa disciplina ao longo desse semestre. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Essas reflexões serão extremamente importantes para a elaboração de pareceres, de desenvolvimento de projetos, enquanto gestores ambientais. Esperamos que possamos contribuir para a formação de vocês no entendimento mais global da relação ser humano-planeta mediado pelas trocas de energia, correto? Então, por isso, nós vamos trabalhar com as matrizes energéticas. Bom, começando um pouco com o nosso curso, eu vou colocar o guia de estudos na sala de aula do Google para vocês, né? Esse guia de estudos é um guia que já está disponível no site. E eu já separei aqui, né, as temáticas de acordo com as semanas. Então, essa semana de 12/10 e 16/10, eu estou aqui apresentando um curso. Nós vamos falar sobre a lei da conservação da energia, a primeira lei da termodinâmica. Então, a gente vai entender basicamente como que a energia pode ser transformada, o que é energia, como que ela vai poder ser transformada nas suas diversas formas, né? E a lei primordial que rege esse tipo de transformação é a primeira lei da termodinâmica. Os tipos distintos de energia entre calor, trabalho, energia interna, como que isso se relaciona e como que a gente consegue fazer esse balanço entendendo com um pouco mais de profundidade questões acerca da primeira lei da termodinâmica. A próxima semana que nós vamos trabalhar já vai ser a semana que vem, né? Nós estamos em regime de rodízio, porém, como semana passada eu estava em férias, nós faremos essas 2 semanas seguidas, né? Essa que nós estamos agora, de 12/10 a 16/10, e a próxima, de 19/10 a 23/10, né? E depois a gente entra em sistema de rodízio novamente. Então, na outra semana, nós vamos falar da segunda lei da termodinâmica, né? A gente vai ver que as transformações naturais elas só ocorrem num determinado sentido, né? Então, por exemplo, você não pode. Você sabe que se você atritar o seu braço, né, com o outro, você vai conseguir esquentar o seu braço, porém, essa energia que foi transformada de movimento para calor, né? Quando você não consegue retornar ela para movimento, de calor para movimento naturalmente, né? Então, você consegue, com o movimento dos braços, produzir energia térmica esquentando estes. Mas, uma vez que esses braços estão quentes, você não consegue fazer com que eles se movimentem a partir dessa energia térmica. Então, entender como essas transformações energéticas ocorrem naturalmente apenas em um sentido é o objetivo da segunda lei da termodinâmica que nós vamos trabalhar aí na semana do dia 19/10 a 23/10, certo? Bom, na semana do dia 2/11 a 6/11, vamos falar de geração e uso de energia no Brasil e no mundo, né? Então, claro que a gente tem uma demanda muito grande
por energia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E o Brasil tem algumas peculiaridades, né, nas formas de transformar a energia, graças à sua localização geográfica, os seus acidentes geográficos, geológicos privilegiados, que faz com que nós tenhamos uma das maiores matrizes hidroelétricas do mundo, né? Mas também nós vamos ver em que pé o Brasil está na produção de energias renováveis, né, na geração de energias de fontes renováveis perante o mundo, né? Se a gente está melhor ou pior do que o mundo como um todo nessa questão das energias renováveis, né? E também vamos poder discutir tendências né, de como que essas políticas de geração de energia através de fontes renováveis vão se dar ao longo dos próximos anos, né? Bom, então na semana do dia 16 do 11 a 20 do 11, vamos trabalhar na introdução às fontes renováveis, né? Então, e também vamos falar das fontes tradicionais de energia. Então, a partir do momento que a gente já entendeu um pouco da geração e uso de energia no Brasil e no mundo, a gente vai introduzir as fontes renováveis e as fontes tradicionais de energia, tá? Do dia 30 do 11 ao 4 do 12, nós vamos focar na energia solar, na energia térmica, né, principalmente nas termoelétricas, né, e fotovoltaica. Tá? Do 14 do 12 a 18 do 12, vamos falar de energia eólica, energia da biomassa e outras fontes de energia. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente vai poder falar também de energias nucleares, enfim, tem outras formas que a gente vai trabalhar. Então, o objetivo é que a gente possa fechar a disciplina em 2021 e as atividades de recuperação, provas substitutivas e avaliação final, isso tudo a gente vai trabalhar para o ano que vem, tá? Então, em termos de conteúdo, o nosso objetivo é fechar em 2020, tá? Bom, nós vamos trabalhar com 4 tipos de atividades avaliativas, né? Exercício em grupo, 2 avaliações individuais e um seminário em grupo. Tá? Eu vou disponibilizar um horário de atendimento a partir do dia 19 do 10, que é a próxima segunda-feira. Sempre a partir daí, segundas-feiras alternadas, né? Então, segunda-feira sim, segunda-feira não. Então, 19 do 10, 2 do 11, 16 do 11, 30 do 11, 14 do 12. Horário de atendimento 9 horas da noite, às 10 horas da noite. Na nossa sala de aula do Google, que tem esse código aqui 3GKYHVM, certo? Muitos de vocês já estão, né, na sala de aula do Google. E o link vai ser do Google Meet que eu vou disponibilizar nessa sala. A minha ideia é já deixar marcado isso na agenda, esses encontros, tá? Bom, com relação à questão das avaliações, né, nós vamos fechar da seguinte maneira. Quais são os procedimentos, certo? Um exercício em grupo vai ter o valor de 3 pontos, as 2 avaliações individuais vão ter juntas o valor de 4 pontos, ou seja, 2 pontos para cada, e um seminário em grupo com o valor de 3 pontos, correto? Bom, o que a gente vai trabalhar basicamente nessa questão o material das matrizes energéticas, dessas fontes de energia que nós vamos trabalhar ao longo desse período, tá? Então, primeiramente, eu queria mostrar para vocês esse livro aqui, que é o livro Energia e Meio Ambiente, tá? Do Roger Hinrichs, Merlin Kleinbeck e Linneu Belico dos Reis, certo? Um brasileiro. Então, esse livro eu vou pedir para vocês tentarem ter acesso a ele, né? E à medida que eu for utilizando materiais pontuais do livro, eu vou disponibilizá-los, esses materiais, na sala de aula do Google, tá? Que vai ser da 5ª edição, uma tradução da 5ª edição americana. É um livro de 2013, se eu não me engano, tá? Então,
Vou pedir para que vocês possam entrar em contato com esse livro, mas, como eu disse, as partes mais preponderantes nós vamos trabalhar, eu vou disponibilizar na sala de aula do Google para vocês. Bom, então eu vou indicar uma leitura prévia, antes de vocês continuarem com o conteúdo, né, da primeira lei da termodinâmica que nós vamos trabalhar, principalmente aqui do capítulo 1, do capítulo 2, tá? Do capítulo 3. Então, o capítulo 1, 2 e 3, né, então, que perpassa aqui por a definição inicial de energia, o que é a relação entre o uso de energia e ambiente, tá? Crescimento exponencial e esgotamento dos recursos, petróleo, um recurso crítico, conservação de energia, considerações econômicas e ambientais. Isso aqui eu gostaria que vocês já dessem uma lida, mas é muitas coisas que vocês já tiveram contato, seja no ensino médio, seja no próprio curso de gestão ambiental que vocês já estão no 4º período, certo? Então, eu acredito que vocês já tiveram contato com muito desses conteúdos que nós trabalhamos aqui. O capítulo 2 e o capítulo 3, a mecânica da energia e conservação da energia, também um resumo muito rápido, mas importante, de conteúdos que ficaram lá no ensino médio, principalmente sobre as formas de energia, o que é energia e o que é trabalho, né? Exemplos de trabalho e energia, potência, certo? Lá da física mesmo, no primeiro ano do ensino médio. Importante ter uma ideia disso, certo? E já o capítulo 3 fala aqui do princípio da conservação de energia, eficiência na conservação de energia, uso de energia em países em desenvolvimento. Então, por exemplo, vocês vão ver o que é dissipar energia, né? O trabalho, por exemplo, que é uma energia, uma forma de energia, né? Onde você consegue fazer com que objetos adquiram aceleração, né? Então, quando você tem, por exemplo, um ventilador que é ligado na tomada, você tem que aquela energia elétrica que vem na tomada, através de um sistema, né, de um motor elétrico que tem no ventilador, você transforma aquela energia elétrica, né, em energia mecânica, que faz com que, portanto, as pás comecem a ganhar uma aceleração. Elas saem do repouso e começam a girar, certo? Então, você tem a transformação da energia elétrica em energia mecânica da forma que eu realizo o trabalho sobre as pás do meu ventilador, certo? E então, só que nessa transformação da energia elétrica para a energia mecânica através da realização de trabalho, botar as pás para acelerarem, né? O que acontece é que nem toda energia que vem da energia elétrica é transformada em energia mecânica na forma de movimento das pás. Então a gente vai falar que um ventilador mais eficiente é aquele que consegue perder menos energia, seja por barulho, por calor, né? Perder menos energia e transformar o máximo de energia elétrica em energia mecânica na forma de trabalho realizado sobre as pás desse ventilador. Então, questões dessa natureza, né, essas relações entre energia e trabalho, conversão de energia, conservação de energia, eficiências na conversão de energia, vocês vão ver no capítulo 2 e 3. Então, eu peço que vocês façam uma leitura desses 2 capítulos prévia para que vocês possam, portanto, se prepararem para o curso de matrizes energéticas, tá? É importante ter essa lembrança desses conceitos, sobretudo, que perpassam aí do ensino médio até o curso de gestão ambiental de vocês. E aí, então, nós vamos trabalhar essa semana, no próximo vídeo que eu vou disponibilizar para vocês ainda essa semana, vai ser esse que nós vamos tratar sobre o capítulo 4, tá? E basicamente nós vamos falar um pouco sobre a primeira lei da termodinâmica, relações entre calor e trabalho, temperatura e calor, princípios de transferência de calor, máquinas térmicas. Isso aqui tudo é a base, basicamente, da nossa economia desde o século retrasado, certo? Então, desde o século XIX, ali, basicamente, a gente vem trabalhando
A nossa sociedade evoluiu drasticamente ano após ano na forma de construir máquinas cada vez mais eficientes, e até hoje a eficiência dessas máquinas que mede o quanto uma nação é dita desenvolvida dentro do sistema capitalismo que nós estamos inseridos, dentro do sistema capitalista que nós estamos inseridos em parâmetro mundial, certo? Então, na semana que vem, a gente volta aqui para a segunda lei da termodinâmica e a gente pode falar um pouco sobre a questão da conservação de energia e o controle da transferência de calor. Tá? Bom, e aí os outros capítulos a gente fala aqui de energia solar, combustíveis fósseis, poluição do ar e uso de energia, aquecimento global e poluição térmica, eletromagnetismo. Bom, não são todos os capítulos que nós vamos passar, né? Então aqui fala no capítulo 14, por exemplo, energia de fissão. E o importante é que à medida que nós fomos evoluindo lá no nosso guia de estudos, né, eu posso utilizar esse livro ou outros materiais. E aí você me pergunta, que outros materiais, Rafael? Por exemplo, vocês vão ter acesso, né, ao site da empresa de pesquisa energética do Ministério de Minas e Energia. Eles têm um canal no YouTube que eu vou utilizar alguns vídeos que eles trabalham, tá? E além disso tem uma seção que a gente chama esse ABCDE Energia, que inclusive vocês podem entrar no epe.gov.br ABCD Energia, o que é energia, ou só vem até o ABCD Energia. Esse site é interessantíssimo porque vai tratar principalmente da definição de energia aqui, né, formas de energia, fontes de energia, como utilizar a energia de forma consciente, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha aqui com fontes de energia, ele vai trabalhar com a gente aqui as matrizes, então vai diferenciar fontes fósseis, né, das fontes renováveis, enfim. Ele tem da energia nuclear, por exemplo. Tem muitas questões aqui que eles trabalham, mas não só isso, tá? Eles, por exemplo, já tiveram várias publicações, né? Vou clicar aqui nas publicações. Entre elas, por exemplo, esse balanço energético nacional, certo? E aí eles publicam a base da matriz energética nacional, né? No caso que eles publicaram esse balanço energético nacional, a matriz energética nacional no ano base 2019. Então nós vamos dialogar com esse site aqui, certo? Da empresa de pesquisa energética, uma vez que eles possuem dados extremamente atualizados sobre a matriz energética brasileira. E para vocês é de fundamental importância para entenderem em que contexto nós estamos inseridos atualmente e como nós podemos planejar as diferentes formas de obter energia, né, a partir desse ponto para o futuro, olhando de um ponto de vista de um gestor ambiental, né, cujo objetivo aqui desse curso eu pretendo que vocês atinjam entender para cada caso, para cada situação analisada, qual é o melhor tipo de matriz energética ou qual é a matriz energética mais adequada para aquela situação, em que você consiga ponderar a questão do dano ao meio ambiente, que uns mais, outros menos, mas todos, de certa forma, vão gerar alguma situação danosa, né? E ponderar entre danos ao meio ambiente e a eficiência energética, de fato, a quantidade de energia que a gente precisa para poder tocar a economia, não só do Brasil, mas do mundo. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado dessa explanação. Ainda essa semana eu vou falar um pouco mais sobre a primeira lei da termodinâmica e sobre questões relacionadas à energia. Grande abraço e até o próximo vídeo.